A CPI da pandemia ouviu hoje o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Ele confirmou que houve alteração num documento sobre suposta supernotificação de mortes da Covid após esses dados chegarem à presidência da República. Senadores afirmam que Jair Bolsonaro cometeu crime de falsificação de documento. No início do depoimento, Alexandre Marques explicou que buscou dados públicos na internet por conta própria para elaborar um documento com informações da Covid-19 por estar preocupado com os recursos federais usados no combate à pandemia. O auditor do Tribunal de Contas da União disse ter apresentado essas informações a uma equipe de auditoria no dia 31 de maio, já com uma conclusão. Na conversa que tive com a colega que está coordenando o trabalho e que é aberta para toda a equipe, concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19. Marques se tornou alvo de uma investigação interna no TCU, porque esse documento foi divulgado pelo presidente no dia 7 de junho. Jair Bolsonaro atribuiu o relatório ao tribunal, que negou a autoria. O presidente se retratou, mas insistiu na suposta supernotificação de mortes, mesmo sem provas. Hoje, o auditor voltou a explicar que enviou o documento ao pai, coronel da reserva Ricardo Silva Marques, no dia 6 de junho. O coronel foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e foi ele quem repassou o relatório ao presidente. Assim que ele viu essa compilação de informações, perguntou-me qual era a fonte. E eu respondi que era eu, pois eu tinha compilado essas informações da internet. E logo em seguida mudamos de assunto. Fomos conversar sobre outras coisas. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que ele compartilharia o arquivo com quem quer que fosse. E voltou a negar qualquer supernotificação de óbitos pela Covid. Em nenhum momento afirmei que houve supernotificação de óbitos por Covid-19 no Brasil. Apenas havia compilado algumas informações públicas para provocar um debate junto à equipe de auditoria. Aos senadores, o auditor confirmou que o documento foi alterado para parecer oficial após o envio à presidência da República e voltou a dizer que ficou indignado com a divulgação feita por Bolsonaro. A minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União a responsabilidade por um documento que não era um documento oficial, que não era uma instrução processual, que não era nada do Tribunal de Contas da União. Marques disse não saber quem foi o responsável pelas mudanças no documento. O auditor também foi questionado se havia diferenças entre o texto dele e o que o presidente exibiu. O arquivo que eu recebi em PDF, comparando com o arquivo em Word, o texto não houve alteração. Houve apenas essa inclusão da expressão Tribunal de Contas da União. Alexandre Marques recebeu inúmeras críticas dos senadores. Na minha convicção, ao elaborar esse documento, Vossa Senhoria simplesmente passou para o papel aquilo que acredita e que pensa, que é um negacionista em relação à pandemia. O senhor sabia que seu pai tem relação direta com o presidente da República e queria que esses dados fossem chegar das mãos dele. Não tem como. O senhor praticou violação de sigilo da sua função, está no artigo 325 do Código Penal. Para parlamentares da oposição, o presidente ou alguém ligado a ele foi responsável por adicionar o logo oficial do TCU no documento. Nós não temos dúvida, a partir de vosso depoimento, que o senhor presidente da República incorreu no crime contra a fé pública constante no artigo 297 do Código Penal, que diz: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Para amanhã foi cancelada oficialmente a acareação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda. No lugar, os senadores vão ouvir Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou as negociações da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou hoje que o Ministério da Saúde envie imediatamente a São Paulo a quantidade de vacinas necessárias para garantir a aplicação da segunda dose na população paulista. O governo de São Paulo acusa o governo federal de enviar doses a menos ao estado e entrou na justiça para receber os imunizantes. O Ministério afirma que houve divergência de cálculo entre a Secretaria de São Paulo e a pasta, mas já respondeu que vai cumprir a decisão do STF. Boa noite, Pondé.
Boa noite. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. Sakamoto, falando da CPI, a CPI que está prevista para acabar entre os dias 16 ou 17 de setembro, já conseguiu provar os crimes do presidente Bolsonaro em relação à pandemia, na condução da pandemia? Já, nossa, e já não só provou, como na verdade tem crime sobrando. Inclusive, se a CPI durar mais alguns meses, vai ter mais crime provado. A gente tem o quê? O presidente da República sabotou objetivamente o combate à Covid-19. Ele deixou de comprar vacinas quando poderia ter comprado. Ele incentivou a contaminação em massa da população para buscar uma possível imunidade de rebanho, né? E ele pregou o negacionismo ao oferecer, ao ser garoto propaganda de medicamentos que não funcionam para a Covid e, pelo contrário, podem causar danos ao organismo. E não só isso, o presidente, ao que tudo indica, prevaricou, porque ele recebeu informações de que houve corrupção no Ministério da Saúde e não fez nada. E agora, hoje soubemos de mais um para entrar na lista, que o presidente teria mexido num documento, colocado o logo do TCU para mostrar que uma informação falsa, produzida de forma falsa para justificar a narrativa dele de que há menos pessoas com Covid do que os números mostram, era verdadeira. Ou seja, o presidente também falsificou documento público. Pondé, o que a gente vê em todos esses depoimentos da CPI é que os depoentes não têm compromisso com a verdade, nem lá, durante a sessão, nem na vida. Digamos, a entourage, aqueles que estão ao redor do Bolsonaro, eles praticam a mentira sistemática como método. Eles investem na ideia de que as pessoas não vão prestar atenção, não vão conseguir organizar os fatos que estão em jogo e que a memória coletiva materialmente é muito falha e que é tudo uma questão de narrativa, tanto que eles usam muito essa expressão. Então, nesse caso mesmo, a ideia de que pode haver supernotificação nos números dos mortos é provavelmente ao contrário, né? Subnotificação. Deve haver subnotificação, por uma série de razões, inclusive com as dificuldades de você lidar com todos os dados, mesmo que não seja intencional, não estou dizendo que é intencional. Então, e também essa coisa do fulano aí, do TCU, passar para o pai. Imagina, você trabalha no TCU e você manda um documento para o seu pai. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Imagina você tem um diretor numa redação de jornal e ele resolve pegar uma matéria, um documento e manda para o pai dele. Como se o pai dele tivesse alguma coisa a ver. É claro que tem amigo do Bolsonaro. Então, deve ter sido proposital. Mas eu acho que eles praticam a verdade como método. Shakespeare não disse que tinha método na loucura. Na mentira também tem.